O livro ele traz muitos estudos, análises e conclusões do ponto de vista de cada um dos seus autores, tá? Não existe resposta pronta, porque se a gente vai trazer para o contexto do Brasil particularmente, nós temos pouquíssima regulamentação do ponto de vista tributário sobre o que se entende de economia digital. As novas tecnologias ainda carecem muito de regulamentação, tá? E hoje nossa live do Clube do Livro, nossa segunda live. O Cleverson entrou aí também, tudo bom, Cleverson? Estamos ao vivo no YouTube também, então oficialmente sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas à nossa segunda live do Clube do Livro. E para quem não está sabendo o que é o Clube do Livro, vocês sugeriram, eu acatei, e a gente está aqui de tempos em tempos falando de algum livro relacionado a esse nosso mundão tributário, algum livro que vai ajudar vocês a serem cada vez mais tributaristas diamantes, tributaristas valorizados, ajudando vocês aí a conquistarem mais clientes, né, com a nossa metodologia diamante aqui. E, gente, vocês também sugeriram, né, então, assim, é bom que vocês sugerem e eu acato. Então, hoje, o nosso Clube do Livro vai falar desse livro aqui, ó, Tributação da Economia Digital, gente. O nosso primeiro Clube do Livro, e quem não viu, depois eu convido a assistir, tá salvo no YouTube. Nosso primeiro Clube do Livro foi sobre o livro Tributação 4.0. Então a gente já começou a falar dessa nossa economia digital, falamos da nova economia versus a velha economia, a ausência ainda de muita regulamentação, principalmente do ponto de vista tributário, não apenas do ponto de vista tributário, mas como o nosso assunto aqui é tributário, principalmente do ponto de vista tributário. E então, se vocês não viram, convido vocês a, depois do tempinho, reprisar a nossa primeira live do Clube do Livro. E hoje a gente vai falar mais propriamente sobre novas tecnologias e o que marca, né, não apenas do ponto de vista tributário, mas também muito do conceito a economia digital, tá? Pessoal, outra coisa, estão abertas aí as matrículas para o nosso Despertar da Matrix. Quem soube do Despertar da Matrix e já se inscreveu? Também quero saber, quem já está inscrito para o Despertar da Matrix, tá? A gente tô falando sempre que o futuro já chegou, que as novas tecnologias não são mais futuro, são presente, que para sermos valorizados a gente precisa ir além, a gente precisa entender dados, a gente precisa saber ser estratégico para as empresas, transformar dados em estratégias de inteligência de negócios, e eu vou falar muito sobre isso no evento do Despertar da Matrix, tá? Então quem não se inscreveu, se inscreva, deixei um link tanto na descrição do vídeo para quem está no YouTube, como na bio do Instagram. Não deixem de participar, vai ser coisa totalmente diferente do que vocês já viram, tá? Mesmo os meus diamantes que me acompanham, que já são meus alunos, participe também, tá? Participe, porque eu nunca repito, um evento meu nunca é igual ao próximo, tá? Os eventos são sempre diferentes, com conteúdos novos, tá? Então não deixem de participar, ok? Então vamos lá, gente, vamos falar do livro, agora vamos entrar, tá? Esse livro é uma coletânea, tá? De diversos autores, e esses autores, eles fazem parte do grupo de discussão chamado Tributação da Economia Digital, que é um grupo que foi criado no âmbito do mestrado da FGV, da Escola de Direito da FGV, e ele é coordenado pela professora Tatiane Piscitelli, tá? Então ele é coordenado por ela, esse núcleo. E o livro é uma coletânea de diversos autores que fazem parte desse núcleo Tributação da Economia Digital. E o livro, ele foi editado, tá? A primeira edição dele é de 2018, tá? E essa edição que eu tenho aqui, ela é uma edição atualizada até o primeiro semestre de 2020, tá? Claro que na área tributária as coisas mudam, né? Mudam de forma muito rápida. E de lá para cá a gente já vê algumas mudanças substanciais, tá? Mas eu vou comentar sobre isso ao longo da nossa live. Pessoal, primeiro, tá? Para vocês que estão chegando aqui, o que vocês entendem por
economia digital. O que é economia digital, afinal de contas? O que é isso? Me falem, o que é economia digital? Vocês sabem o que é economia digital? Me falem aí, o que é economia digital? E quem está chegando aqui não deixa, né? Não esquece de mandar os coraçõezinhos para quem está no Instagram e deixar o like para quem está no YouTube, tá bom? O que é economia digital, pessoal? O que é economia digital? Me falem, ninguém sabe o que é economia digital? Olha só, economia digital, gente, como o próprio nome diz, é toda circulação, tá? Circulação de riqueza que envolve a prestação de serviço ou a circulação de bens e mercadorias em formato digital, de forma online, utilizando-se a internet como principal meio para a circulação desses bens ou para a prestação desses serviços ou para fazer qualquer outro tipo de negócio que, como eu já falei também na nossa primeira live do Clube do Livro, tem muitas situações que hoje dentro da economia digital, elas não se classificam como indústria, comércio e serviços, como historicamente a gente está acostumado a ver e a gente está acostumado a tratar no âmbito do direito tributário também, né? Então todas as bases de incidência dos tributos, como estão na Constituição, eles seguem essa lógica da indústria, comércio e serviço, né? Da importação também, indústria, comércio e serviço. Quando a gente vai para o meio, um ambiente digital, em que as coisas acontecem de forma virtual, nem sempre a gente consegue ter essa distinção entre algo que é indústria, comércio ou serviço, tá? E aqui a gente vai ver, porque esse livro, ao contrário do primeiro, que eu tratei com vocês, o primeiro Clube do Livro, ele vem tratando especificamente de algumas formas de negócio envolvendo a economia digital, tá? E muitas dessas formas, elas têm como plano de fundo, as chamadas novas tecnologias, tá? Não todas, mas muitas delas sim. Então vamos lá, gente. Quando a gente fala de tributação da economia digital, a gente está falando de tributação de negócios que são feitos utilizando-se como plano de fundo a internet, tá? Ambientes virtuais. Hoje todo ambiente virtual está aonde? Na internet, ok? E aí o livro ele classifica, os capítulos dele vêm sendo classificados de acordo com essas novas tecnologias, ok? Então o capítulo 1 do livro ele se destina a discussões, tá? E é uma coisa bem importante que vocês tenham em mente, tá? O livro, ele não traz respostas, ele traz considerações, ele traz análises, ele faz muita comparação com o que já tem sido feito no âmbito de outros países, tá? Vem fazendo análises comparativas e também o que vem se estudando em blocos econômicos, como por exemplo no âmbito do Mercosul, né, no âmbito da União Europeia. O Mercosul está muito raso ainda. No âmbito da União Europeia, que os debates estão um pouco mais avançados, no contexto da OCDE, que é a Organização de Desenvolvimento e Cooperação Econômica, né? Então, o livro ele traz muitos estudos, análises e conclusões do ponto de vista de cada um dos seus autores, tá? Não existe resposta pronta, porque se a gente vai trazer para o contexto do Brasil particularmente, nós temos pouquíssima regulamentação do ponto de vista tributário sobre o que se entende de economia digital. As novas tecnologias ainda carecem muito de regulamentação, tá? Então vamos lá, gente. O primeiro capítulo, ele vem falando sobre softwares, tá? Vem falando da tributação dos softwares e da tributação de bens digitais. E aí, são quatro artigos que tratam da tributação de softwares e bens digitais, tá? Alguns artigos que hoje, em virtude do julgamento, da finalização do julgamento do STF, que firmou tese de que incide o ISS e não o ICMS sobre
a comercialização de software, sejam eles softwares de prateleira, sejam eles softwares mais personalizados, sejam softwares as a service. Então, muito do que tem aqui nesses artigos iniciais trazem essa discussão no âmbito do STF, mas no momento em que, pelo menos essa edição, que eu acredito que seja a última edição, não vi uma nova edição do livro, foi disponibilizada, ainda não existia essa conclusão do STF, tá? Então, ainda os artigos, eles tratam muito dessa discussão em torno do que deve ser tributado pelo ISS como serviço e do que deve ser tributado pelo ICMS como bem digital, tá? E aí muitos autores ainda fazem um pouco daquela distinção sobre o que é obrigação de dar e o que é obrigação de fazer, sendo que a obrigação de dar deveria estar sujeita ao ICMS, enquanto a obrigação de fazer deveria estar sujeita ao ISS. Então, ele contextualiza também essas classificações relacionadas ao que é um software de prateleira ou não, tá? O STF consolidou, não quer dizer que não exista mais discussão em torno desse assunto. Por quê? Porque os estados, eles continuam emitindo as suas opiniões relacionadas a esse tema. Recentemente, o estado de Santa Catarina, por exemplo, emitiu uma solução de consulta. Deixa eu só confirmar com vocês que eu tenho ela aqui separada. Não está no livro, mas tem a ver com o que a gente está falando. Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu ver aqui, solução de consulta, resposta à consulta, número 130 de 2020, de dezembro de 2020, tá? O STF concluiu o julgamento no início desse ano, em fevereiro desse ano, tá? O STF concluiu. Mas pouquinho tempo antes, então, final do ano, em dezembro, o estado de Santa Catarina ainda estava emitindo solução de consulta, falando que em determinadas situações era o ICMS. E aqui está falando sobre produtos de informática e serviço de streaming, tá? Falando que o serviço de streaming não está sujeito à incidência do ICMS, tá? E está falando que daí, em relação às dúvidas, deveria ser submetida ao fisco municipal. Mas são assuntos que ainda tem muita discussão, tá? O STF definiu, a gente espera que os estados todos passem a aplicar. Nem sempre a incidência do ISS vai ser a mais vantajosa, dependendo da situação. Mas o que a gente tem hoje é o STF finalizando esse julgamento e decidindo que o ISS é o imposto que deve incidir sobre softwares, né? E tirando aquela classificação de software como bem digital, obrigação de dar, para o STF isso não tem sentido, tá? Então, para o STF ele definiu que é realmente o ISS que deve incidir aí nos softwares, independente do tipo desse software, tá? Então, esses primeiros 4 capítulos do livro vêm tratando sobre esse tema, ok? E aí claro que tem algumas peculiaridades aqui, tem um artigo só falando de como o estado de São Paulo estava tratando a situação, tem artigos falando da guerra, né, que se instaurava entre municípios e estados, municípios falando que era o ISS, estados que era o ICMS, mas tem alguns outros artigos interessantes que é relacionado a operações com dados, né, como que se faz operação com dado, o que é o dado? O dado é um bem, o dado é um serviço, como que se tributa isso? Então, algumas situações ainda carecem de respostas, tá? Então, a gente tem a primeira parte do capítulo destinado a esse tema, software e bens digitais, tá? O segundo capítulo do livro vem falando da internet das coisas. Então, uma outra forma de tecnologia em que coisas físicas se conectam à internet para trazer alguma solução para o seu usuário, tá? Seja uma solução relacionada
usuário pessoa física, consumidor final, seja uma solução relacionada a usuário pessoa jurídica, empresas, né? Então hoje indústrias utilizam-se muito de internet das coisas para poder fazer, por exemplo, controle de estoque, né? Então controle de estoque, já existem tecnologias próprias para fazer controle de estoque utilizando-se do IoT, né? O Internet of Things, a internet das coisas. E aí, gente, aqui se discute muito a questão regulatória, tá? Aqui a gente teria que ter uma regulação no âmbito de telecom, quando a gente fala de IoT, é um serviço de comunicação, que está sujeito à regulamentação como outros serviços de telecomunicações ou não, tá? E aí tem alguns tributos específicos, né? Algumas taxas específicas que são cobradas das empresas que prestam serviços de telecom, e isso gera algumas discussões do ponto de vista tributário também. Que mais aqui? Controle também, né, das agências regulatórias, se as agências devem ou não regulamentar essas atividades. Então, esses aqui, deixa eu pegar aqui. Então, a segunda parte do livro vem falando dessas situações. E daí também os próprios fundos, né, de telecomunicações, né, precisa haver uma contribuição a esses fundos, como o FUST, o FISTEL, o FUNTEL. Então, tem muitas discussões ainda relacionadas a essas estruturas, né, de IoT, que ainda a gente não tem um parâmetro, algo muito bem regulamentado do ponto de vista da legislação brasileira, tá? A gente sabe que já é uma realidade, mas ainda poucas respostas temos do ponto de vista da legislação, tá? Então é interessante, esses artigos são bem interessantes. Primeiro, para a gente ter uma contextualização dos temas, o que é a internet das coisas, né? Quais são os exemplos, cases interessantes, o que a gente já tem aí de discussões num plano internacional, como que o Brasil tem tratado isso, quais são os órgãos que estão propícios a virem trazer uma regulamentação, como que a Receita Federal tem tratado, como que os estados têm tratado. Então, são artigos bem interessantes que vale a pena vocês darem uma lida, vocês olharem, né, gente? Tem muitas peculiaridades aqui e muitas análises para a gente também poder passar a refletir, né? E passar a ter esse pensamento muito voltado a oportunidades. Eu vivo falando para vocês que tributação de novas tecnologias, tributação da economia digital ainda é um campo muito... Vamos pensar, ainda é um mato, né? Um matagal a ser desbravado, e por conta desse matagal ser desbravado, muitas oportunidades, inclusive de estruturas otimizadas do ponto de vista tributário, são possíveis, né? Muitos planejamentos tributários são possíveis, tá? Mas o capítulo 2, que fala da internet das coisas, traz 2 artigos relacionados a esse tema, tá? Um bem focado na parte regulatória, tá? E outro mais focado na parte tributária, ok? Pegando essa questão dos fundos, de algumas taxas relacionadas a telecom, se seriam aplicáveis ou não, tá? O terceiro capítulo do livro vem falando da publicidade online, né? E quando a gente fala de publicidade online, a gente tem, de uma parte, os anúncios, né? Os anúncios que hoje toda campanha de tráfego pago, né? A gente paga para o Google ou paga para o Facebook poder veicular os nossos anúncios. E aí vem falando um pouquinho dessa tributação do Facebook e do Google, e as discussões no âmbito internacional, né? Porque são empresas globais que têm operação no mundo todo, e aí é um próprio desafio no âmbito da OCDE, no âmbito do projeto BEPS, né? Que tem tratado muito do conceito de presença digital, né, o estabelecimento digital. E aí vem muito contextualizado a uma live que eu fiz recente, em que eu estava falando do Imposto Único Global,
que é justamente essa discussão, né, para as plataformas que são globais, onde que elas vão ser tributadas, tá? Então hoje os países estão se estruturando. Ainda do ponto de vista do Brasil é um pouco mais fácil, porque o Brasil tributa na fonte muitas coisas e o Brasil tributa PIS e COFINS sobre receita, né? Então, do ponto de vista do Brasil, ele acaba tributando as operações nacionais, como a fonte está aqui no Brasil, mas no contexto global, essas plataformas ainda são muito competitivas porque ainda existe pouca regulamentação. E aí eu trouxe até quando a gente falou sobre Imposto Único Global, eu trouxe que alguns países estão firmando acordos, né, para poder tributar aí, essas plataformas aí no patamar mínimo de 20%, tá? Então aqui são 3 artigos falando sobre essa tributação relacionada aos anúncios veiculados na internet, a tributação das empresas de aplicativos, de jogos online, que elas fornecem o aplicativo de forma gratuita, mas elas recebem dos seus o que elas faturam são receitas de publicidade. Então elas permitem que dentro do aplicativo entrem anunciantes. Então esses anunciantes utilizam-se como intermediários, Google e Facebook, por exemplo, mas anunciam diretamente dentro dos aplicativos de jogos, por exemplo, tá? Então tem um artigo falando só sobre essa questão da publicidade em aplicativos de jogos e a parte tributária. E daí sim concluindo que o aplicativo em si, ele está servindo como um elo de intermediação entre o anunciante, tá? Quem quer anunciar. Então ele faz essa análise em relação é como se ele estivesse disponibilizando um espaço publicitário, tá? Então entre o anunciante e entre a plataforma que, como no caso ali, por exemplo, as plataformas do Google, né, que permitem você veicular em diversos aplicativos. E aí vem essa discussão também relacionada a ICMS e ao ISS, tá? Se seria uma veiculação, né, a cessão de um espaço de publicidade. Então daí vem falando que a própria alteração da lei complementar do ISS, a lei complementar 116, a própria alteração dela que se deu em 2017, deixa eu ver aqui, gente, não me lembro, mas acho que é da lei complementar 156, trouxe algo mais focado nesse tipo de publicidade, tá? Para deixar específico que o imposto devido é o ISS e não o ICMS. Mas aí os autores desses artigos, eles contextualizam assim, antes da lei complementar, como que era, como que se dava a tributação, e depois, tá, como que ficou. Então, são alguns artigos bem interessantes que vem fazendo essas análises. Aqui, os 2 artigos que eu li, que falam dessa questão da publicidade em aplicativos, né, eles são bem parecidos, tá? As conclusões são bem parecidas, fazendo essa contextualização antes da alteração da Lei Complementar 123 e depois, tá? E aí deixa eu abrir eles aqui para eu pegar bem certinho, gente, porque, né, são muitos artigos para a Letícia, para uma memóriazinha lembrar. Mas aqui, ó, ele vem falando, o item 17.25, tá? Da Lei Complementar 116, que foi alterada pela Lei Complementar 157 em 29 de dezembro de 2016, tá, gente? Então, a lei complementar veio resolver um pouco desse impasse que existia antes entre tributação pelo ICMS e pelo ISS. Então, o item 17.25 fala o seguinte: inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade em qualquer meio, exceto em livros, jornais, periódicos, e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita, tá? Então ele veio falar todos os outros meios que não livros e jornais e periódicos, porque tem imunidade da Constituição, e serviços de radiodifusão, porque daí a gente entra também na questão dos serviços de telecomunicações, tá? Todos os outros meios, como é o ambiente virtual, o ambiente da internet, estão sujeitos ao ISS. Tá?
Então, esse que vem trazendo esses 2 artigos aqui que vem falando da publicidade online. Ok, gente? Próximo capítulo, capítulo 4, vem falando da impressão 3D, tá? Uma outra tecnologia também, em que você tem 3 componentes principais, tá? Você tem a impressora, que é um equipamento físico, né? A impressora em 3D, tá? Então, beleza, equipamento físico. Você tem o software que você vai implementar na impressora para imprimir em 3D, e você tem o material que você vai colocar lá na impressora para ele fazer a impressão. Então, tecido, plástico, enfim, os materiais que geram os objetos que são impressos pela impressora 3D. E aqui, gente, são 3 artigos, tá? 3 artigos que falam da impressão 3D. E esses 3 artigos, eles tratam, primeiro, da dicotomia entre usuário pessoa física e usuário pessoa jurídica, tá? Tratam do dilema se é uma industrialização ou não, e se for uma industrialização, que tipo de industrialização que é, né? Uma industrialização por encomenda, se é por encomenda, qual que é o tratamento tributário diferenciado. Então, ele trata dessas situações e trata também da própria questão da comercialização tanto do software, porque a comercialização do software é um tipo de comercialização e a comercialização da impressora é outro tipo de comercialização. Então, também trata dessas dificuldades do ponto de vista tributário, para você estabelecer quais são os tributos que se aplicam aqui, principalmente falando também de ISS, de CMS e de IPI. Então, esses 3 artigos vêm traçando aí, vem trazendo essas dificuldades, em muitos casos, que você tem de tributar negócios que envolvam impressora 3D em relação a esses 3 tributos, né? Esse é o ISS, o ICMS e o IPI, tá? E aí eles vêm falando também de situações que a gente vai passar a vivenciar cada vez de forma mais corriqueira, que é justamente o usuário final ir lá comprar uma impressora, deixar na sua casa e depois ir lá adquirir o software, implementar na impressora e utilizar aquilo para o seu próprio uso e consumo, tá? E aí eu não sei se vocês já viram, mas eu já comentei aqui em outras aulas, lives, sobre um seriado que chama Upload, tá? É um seriado, tem a primeira temporada disponível na Amazon Prime, e é um seriado bem interessante para a gente poder visualizar como se dá um mundo envolto de novas tecnologias, tá? Então ele é um seriado que se passa, se eu não me engano, em 2033, tá? Num futuro não tão distante, mas em que nesse futuro não tão distante, todas essas novas tecnologias fazem parte do dia a dia das pessoas. Então você tem a Internet of Things nos carros, né? Os carros que são totalmente comandados por inteligência artificial e conexão direta na internet. Você tem as impressoras 3D na casa das pessoas. Então você tem algumas situações que ficam mais fácil para a gente visualizar o que é esse futuro que já chegou. Claro que hoje não está em tão ampla escala assim, mas isso tende a acontecer, tá? Tende a acontecer. E aí quem está acompanhando, digita o nome dessa série, é Upload, U-P-L-O-A-D, tá? Upload. Quem quiser olhar, tá disponível na Amazon Prime, tá? Upload, só que todo junto, tá, Aliane? A Aliane escreveu aqui no Instagram, Upload tudo junto, ok? É um nome só. Beleza? Então, eu até falo na última turma do BI Tax Pills, que é o nosso curso de formação em tributólogo, foi um módulo inteiro só analisando essas novas tecnologias e reflexos tributários, tá? Mas é bem interessante, são 10 episódios que estão disponíveis na primeira temporada, não é tão longo, mas dá essa noção geral pra gente do que é esse mundo envolto de novas tecnologias, tá? E aí também, gente, vocês vão ver, agora eu vou falar muito de novas tecnologias, eu trouxe até o tema do Matrix
para esse nosso evento do Despertar do Matrix. Por quê? Porque pensar que um filme, tá? Que um filme que foi feito em 1999 é um filme totalmente atual para nossa realidade, nos faz pensar também nesse futuro da nossa profissão. Nós, como tributaristas, a gente não pode mais só olhar o mais do mesmo. A gente não pode estar engessado pela velha economia. Cada vez mais a gente tem que ter essa visão da nova economia. Cada vez mais a gente tem que saber olhar os reflexos da tributação no contexto atual dos negócios, em que os negócios são cada vez mais tecnológicos, tá? Então, o filme Matrix, daí é uma outra recomendação que eu faço para vocês: assistam o primeiro filme, tá? Não precisa assistir os outros, mas o primeiro que é totalmente disruptivo, gente. O primeiro filme, ele é totalmente disruptivo. Ele fala de tecnologias que hoje avançaram muito, como a criptografia, por exemplo, né? Hoje eu vou falar aqui um pouquinho das criptos, mas em 1999, gente, eu acho que nem pensava em falar o que era uma criptografia, o que é isso. Hoje é a nossa realidade, a gente se comunica pelo WhatsApp utilizando o ambiente criptografado, né? Todas as tecnologias em blockchain são criptografadas, as criptomoedas são moedas criptografadas com tecnologia que traz essa tecnologia. Então, você pensar na Matrix, você pensar em inteligência artificial em 1999, que mal a gente tinha Google, mal a gente tinha Facebook, né? Eu tive internet na minha casa, o primeiro ano foi em 1996. Então, é algo totalmente disruptivo, né? Totalmente disruptivo, e que nos traz essa visão do que eu quero passar para vocês, de que temos que estar alinhados a esse futuro que já chegou. E a questão do Matrix traz muito bem isso. Vamos despertar para essa realidade, né? Vamos despertar para isso que a gente já vive, né? Não queiram mais seguir o sistema como o sistema molda vocês. A Receita Federal, o fisco, ele é ainda muito arcaico. A gente tem que se libertar desse sistema, tá? Então, é bom que hoje o nosso Clube do Livro tá bem contextualizado ao que eu quero trazer para vocês aí nesse próximo evento, tá bom? A Leite está falando: o mundo evolui, precisamos evoluir também. Exatamente, a gente precisa evoluir, tá? Todos nós precisamos evoluir, tá bom? Então vamos lá, gente. Então, as impressoras 3D, eu não quero trazer respostas prontas, eu quero que vocês olhem o livro, tá? Eu quero que vocês leiam, que vocês tenham essa curiosidade, né? De vocês pensarem: poxa, realmente, uma impressora 3D, ela tem 3 componentes principais. Ela tem a impressora, que é o que vai imprimir, ela tem o software, que vai colocar o projeto do que vai ser impresso, e ela tem o produto. Ela tem o material que vai ser utilizado para a confecção do objeto 3D, que é o produto final. E aí? Né? Você tem situações em que o ISS vai ser o tributo devido, você tem situações em que vai ser o ICMS, você tem situações em que vai ter IPI. Não em todas as situações, a depender de como. Eu estou utilizando impressora 3D porque eu estou vendendo a impressora 3D? Eu tô industrializando essa impressora, estou vendendo? Beleza, se eu estou industrializando para vender, ok, tá claro para mim que eu tenho ICMS, tenho IPI, tá? Mas não, eu sou alguém que comprou uma impressora 3D para colocar na minha casa, eu fui lá, comprei um outro software e comprei o material que eu estou imprimindo algo que eu vou revender depois, ou que eu vou utilizar para o meu próprio uso e consumo. Então você tem até as quebras de cadeia, né? Você pode sair de uma indústria e vir para o consumidor final, não necessariamente passar por um atacadista, por um varejista. Você tem o software em si, né? Que é uma outra tributação que a gente já viu. Então é bem interessante a gente analisar esse contexto também das impressoras 3D, tá? O capítulo 5 vem falando de moedas virtuais e tributação. Aí a gente entra no mundo das cripto, né? Das criptomoedas, e não só de criptomoedas, os criptoativos, tá? Porque, gente, quando a gente fala de criptoativo, a gente está falando de uma tecnologia que se utiliza da criptografia em um outro ambiente, que é um ambiente descentralizado, que chama-se blockchain, né? Uma estrutura de blocos. Então você está falando aí de algumas tecnologias que se acoplam, que se unem para que saia algo que se chama criptomoeda, tá?
E aqui tem umas análises bem interessantes. Primeiro, da forma de que você vai emitir esse criptoativo. Esse criptoativo ele é emitido na forma de um token, tá? E esse token que ele é emitido lá no ambiente da blockchain, tá? Que você constrói esse token lá, você tem esse token sendo utilizado para finalidades distintas, como por exemplo, esse token ele pode ser considerado como um ativo financeiro, tá? Mas ele pode ser considerado também como um ativo não financeiro, tá? E aí a gente tem diversas classificações de tokens, sendo que a criptomoeda é um token que que ele é considerado um ativo financeiro. Dependendo da forma do criptoativo, ele está submetido às regras da CVM, tá? Se ele é considerado como um título mobiliário, a CVM regula. Se ele não é considerado um título mobiliário, ele está fora do campo de controle da CVM, tá? Se ele é considerado... Aí a gente tem algumas outras situações também. Dependendo da natureza desse token e do que ele representa para o seu titular, ele pode entrar no campo de incidência do PIS e da COFINS, ele pode ser considerado como receita tributável, tá? Essa é uma questão que ainda não tem resposta. A gente não tem dentro da nossa legislação. A gente tem o Supremo agora, quando ele fixou a tese do tema 69, que ele veio trazendo um pouquinho do conceito do que é receita, do que é faturamento. Mas receita e faturamento está muito atrelado ao quê? A prestação de serviço ou a industrialização de um bem. E aí a gente vem a questão dos tokens, que nem sempre se enquadram nesse conceito. E aí a gente tem as dificuldades no ponto de vista da contabilidade. Como que a gente vai contabilizar pensando em pessoas jurídicas, né? A gente está falando de negócios aqui que são estruturados em torno de criptoativos, tá? Aí a gente tem o campo da contabilidade. Como que a gente registra aquele ativo? Por qual valor? Qual que é o valor daquele ativo? E aí, vai tributar para PIS e COFINS ou não? Vai tributar imposto de renda? Vai tributar só o ganho de capital? Em que momento? Por qual valor? Qual que é a data? Tá? Lembrando-se, gente, que a IN 1988, que veio falar da obrigatoriedade da declaração dos criptoativos, ela ainda tem um alcance muito restrito. Ela ainda fala muito da questão da própria declaração, muito mais voltada às exchanges, que são aquelas plataformas que intermediam a compra e a venda dos criptoativos, e também dos detentores desses criptoativos. Mas ela não fala nada sobre a questão das datas, quando que efetivamente ocorre o fato gerador, se tem, principalmente pensando aí, se é só ganho de capital que vai tributar ou não, se a gente tributa como pelo imposto de renda da pessoa jurídica normalmente, se vai tributar PIS e COFINS. São situações que ainda não têm resposta, mas já levantam dúvidas das empresas. E aí eu tenho conversado com alguns players que estão trabalhando com cripto e ainda muita coisa não tem resposta. Ainda cada um está contabilizando de uma determinada forma, porque a gente não tem regulamentação. No mundo ainda existe pouca regulamentação, tá? Em relação a isso. Tem países que consideram criptoativos como valores mobiliários, como ativos financeiros, outros como ativos intangíveis. E aí dentro da contabilidade recebe um tratamento diferenciado, né? Então esses artigos aqui são 5 artigos que falam sobre moedas virtuais e tributação, sendo que, deixa eu ver se é 1 ou 2. Não, um artigo vem falar não de criptomoedas, mas vem falar de outras formas de moedas virtuais, tá, gente? Porque nós temos outras formas de moedas virtuais, não só as criptomoedas, tá? Nós temos, por exemplo, os programas de fidelização, os chamados programas de pontos, de milhas, múltiplos. Então, tem um artigo falando só sobre o tratamento tributário desses programas, tá? Programas de fidelização do cliente que emitem aí moedas virtuais,
né, que elas servem para pagar outras coisas, elas são moedas de escambo também. Então tem um artigo que fala de moedas virtuais que não são criptomoedas, tá bom? Aí o capítulo 6 vem falando da tributação do streaming, tá? E aí muito falando do campo do ISS, né? Também por conta da Lei Complementar 157 ter trazido esse tema, essa temática, tá? Muitas críticas em relação a isso ainda, tá? Então, são 3 artigos que vem falando sobre a tributação do streaming e vem falando de plataformas como Uber, como Airbnb, como Netflix, tá? E tratamentos tributários. Então, o streaming em si também é uma tecnologia que está cada vez mais sendo utilizada e o próprio conceito de streaming, que é a disponibilização na internet, né, de conteúdo de áudio ou de vídeo de forma remunerada, traz também um ponto para todos os infoprodutores. Tá, o infoprodutor que vai lá e coloca o seu curso à disposição numa plataforma que ele está fazendo a disponibilização de um conteúdo de áudio ou conteúdo de vídeo, normalmente conteúdo de vídeo, está dentro do conceito de streaming, dentro do conceito de streaming, sujeito à tributação do ISS, conforme disposto na Lei Complementar 157. Então, são algumas situações também para a gente analisar, tá? Capítulo 7, gente, ambiente virtual e tributação. Esse é o tema do capítulo 7, e aí ele fala de alguns assuntos mais gerais, tá? Assim, não mais gerais, variados. Por exemplo, tem um artigo que fala só de blockchain, tá? E é legal porque ele traz todo o conceito do que é blockchain, um pouquinho do histórico da blockchain, o que se trata, negócios envolvendo blockchain, e cada vez mais a gente vê negócios envolvendo blockchain, tá? Tem uma análise, tá? Uma provocação do próprio fisco estar se utilizando de estruturas de blockchain e o quão seguro é isso, tá? E se eventualmente haveria uma violação à troca de informações fiscais. Então vem fazendo essa análise crítica e até incentivando, porque a gente, quem gosta, né, das novas tecnologias e principalmente do blockchain, defende muito a segurança da tecnologia, né? Então vem falando também desse ponto de vista fiscal, né, das políticas fiscais e utilizar-se de instrumentos com blockchain também pelo fisco, né, o fisco utilizando-se, que já é uma realidade, né, não apenas no Brasil, tá? Então vem fazendo essa análise também. Aí um artigo só falando também dentro desse capítulo, mais um artigo falando de Airbnb e Uber, tá? Aí outros artigos falando da intermediação de serviços, como Uber, então são 2 artigos que falam do mesmo assunto e as discussões em torno do ISS. Um artigo só falando da questão dos CPCs, tá? Da questão contábil, que é um artigo que eu quero ler, tá? Eu confesso que esse eu não li, então eu quero ler porque eu preciso entender um pouquinho melhor esses reflexos do ponto de vista contábil também. Um artigo do Paulo Caliendo, ele já fez um artigo também lá no Tributação 4.0, que é muito parecido com esse que está aqui, que é falando da inteligência artificial, tá? E um artigo sobre os influenciadores digitais, tá? E se o que eles recebem como influenciadores constitui renda sujeita à tributação pelo imposto de renda. Desse aqui eu já adianto para vocês que quem escreve esse artigo é Érica Tukiyama e ela defende que sim, qualquer coisa que os influenciadores digitais recebam, seja na forma de produtos ou de serviços, deveria ser tributado pelo imposto de renda. Na prática, gente, isso não acontece, né? Muito difícil acontecer, mas é a conclusão que ela tem, até fundamentada, né, pelo próprio conceito da renda, né, que é fruto do trabalho, do capital, da combinação de ambos. Fala como influenciador digital você está exercendo uma profissão, né, uma profissão que se tentou regulamentar no Brasil, não acabou que o projeto de lei foi arquivado, mas é uma profissão autônomo lá que está recebendo o fruto do seu trabalho na forma de itens, né, de produtos ou na forma de serviços, e aí ela conclui que isso deve estar realmente dentro do conceito de renda e deveria ser objeto de tributação, tá? O problema é valorar tudo isso, né, para a gente poder submeter a tributação.
Mas enfim, e o capítulo 8, chamado Desafios Internacionais da Tributação da Economia Digital, vem trazendo um panorama internacional, contexto da União Europeia, o que tem se discutido no âmbito da União Europeia, o que tem se discutido no âmbito da OCDE, projeto BEPS, tá? Então são 2 artigos falando do projeto BEPS e um artigo falando da União Europeia, tá bom? E aí todas essas discussões, né, do que é, quais são os critérios de conexão, que a gente, historicamente, né, a gente trabalha com 2 principais critérios de conexão, que é o da residência e o da fonte, como critérios que atraem a tributação, ou atrai a tributação pela residência ou atrai a tributação pela fonte. E aí, no contexto de economia global, você tem a ausência desses 2 critérios, pelo menos a ausência relevante desses 2 critérios. E aí, por isso que tanto no âmbito da União Europeia como no âmbito da OCDE está se estudando formas de tributar de forma equânime e mais justa essa nossa economia digital, tá? E aí eu trouxe também, né, porque hoje a carga tributária das empresas da nova economia praticamente para aquelas que estão bem estruturadas é a metade da carga tributária de empresas da velha economia, né, que seguem o conceito normal de indústria, comércio e serviços. Só que, claro, isso chama atenção porque cada vez mais as empresas estão migrando da velha economia para a nova economia e os fiscos precisam, né, senão eles vão perder muita receita, então eles precisam olhar para isso para ver como vão tributar, tá? No Brasil, eu também tenho falado muito para vocês que esse é um debate ainda muito longe do Congresso Nacional, tá? A gente está discutindo coisas que lá no âmbito da Europa foram discutidas há décadas atrás, tá? Começou a se discutir na década de 70 e agora a gente está discutindo em pleno século XXI, a gente está discutindo o que a Europa já discutiu lá na década de 70, né? Como a questão do IVA. Então, infelizmente, aqui no ponto de vista do Brasil, infelizmente ou felizmente, né? Até bom também para nós tributaristas é sempre oportunidade, mas o Brasil ainda está passando muito longe desses debates, né? Envolvendo a tributação de novas tecnologias. Tá bom, pessoal? E assim eu concluo. Espero que vocês tenham ficado pelo menos curiosos para ir atrás do livro, para ler, para saber mais do assunto. Saibam que eu tenho vários livros sobre tributação da economia digital. Eu vasculhei e comprei todos que eu achei. Então tem mais livros aí pra gente falar. Ó, tem esse livro aqui. Cadê? Deixa eu ver se estão aqui. Não, acho que estão lá com a Amanda. A Amanda também está estudando. Mas eu tenho, acho que 4 ou 5 livros que eu comprei sobre. Eu até fiz um Reels pra vocês com 5, foram 5 livros que eu comprei. Fiz um Reels. Quem não viu o meu Reels, eu fiz o Reels indicando os 5 livros, tá? Falando, inclusive, que esse aqui ia ser objeto do nosso live de hoje. Então, se vocês quiserem saber quais são os outros livros que eu recomendo, vejam esse Reels que tá no meu feed do Instagram, tá? Não tá no YouTube, tá no Instagram. E, gente, olha só. Próxima live do livro vai acontecer no dia 7 de setembro. Opa, 7 de setembro é feriado, gente. Espera aí, vamos ver se a gente vai fazer live no feriado, não sei. Mas em princípio, tá, vai ser em setembro. Eu vou fazer a cada 2 meses, por quê? Porque tem que dar tempo, né? Foram 2 meses e eu não consigo parar, assim, pra ler, né, de cabo a rabo o livro. Ainda mais esses livrinhos, né, que são um pouquinho compridos, tá? Mas o próximo vai ser mais ou menos daqui 2 meses, tá? Então coloque assim, não sei se vou fazer no feriado ou se vou fazer uma semana depois. Vamos deixar combinado uma semana depois para não comprometer o feriado de todo mundo? Vamos deixar no dia 14 de setembro, tá? Dia 14 de setembro. E aí eu vou sair um pouco desse tema de nova tecnologia, tá? Porque eu já tinha combinado com vocês o que vocês queriam ver. E vocês querem que eu fale mais sobre planejamento tributário. Então, gente, o próximo livro que a gente vai falar no Clube do Livro vai ser esse aqui, ó. Planejamento tributário sob a ótica do CARF, tá? CARF, para quem não sabe, né, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Então, vamos falar de temas federais, né, de tributos federais, porque planejamento tributário sob a ótica do CARF, a gente vai falar de tributos federais. Mas fica aí, tá? Deixa eu ver aqui, eu não li esse livro ainda, então vai ser a minha próxima missão para vocês de ler esse livro. E ele vem falando sobre alguns entendimentos do CARF em relação a estruturas mais ou menos, vamos dizer, disseminadas
de planejamento tributário, como, por exemplo, amortização de ágio, tá? Segregação de atividades, sobre planos de opção de ações. Que mais aqui, gente? Sobre reorganização patrimonial. São alguns temas aqui, deixa eu ver, tem vários artigos que falam sobre a mesma coisa, tá? Então são alguns temas que a gente vai tratar na nossa próxima live do livro, tá bom? Do Clube do Livro, que vai ser, vamos deixar combinado aí dia 14 de setembro, tá, gente? Pra não comprometer o feriadão de ninguém, vai que, né? Até lá vocês vão ter pelo menos vacinado a primeira dose. O pessoal já fica um pouquinho mais tranquilo para poder dar uma aproveitada, né? Então, ficamos combinados. Deixa eu ver o que vocês comentaram aqui. A Ledi falou, show de bola tuas colocações, fazendo as pessoas a sair da zona de conforto e disrupção do pensamento arcaico. É isso aí que eu quero promover, é isso que eu quero provocar em vocês, tá? Claro que assim, eu falo, gente, olha só, pra gente poder ser um tributarista diamante, primeiro a gente tem que ter todo o nosso alicerce. Então não adianta eu querer falar com vocês só de coisas muito disruptivas, novas tecnologias, se vocês não sabem nem o básico, né? Porque essas discussões sobre qual que é a incidência desse tributo ou desse outro tributo tem base no nosso sistema tributário como ele é desenhado hoje. Então um tributarista, para que ele chegue a ser tributarista diamante, ele precisa entender como é o sistema tributário hoje, ele precisa entender como que se dão as premissas do direito tributário atual, tá? Então, assim, para vocês irem além, vocês precisam saber muito bem, ter muito bem formado o alicerce de vocês. Não se esqueçam disso, tá? Então, antes de vocês quererem aí, vou virar tributarista de novas tecnologias, seja um bom tributarista de velhas tecnologias também, tá? Da velha economia, ok? Deixa eu ver o que o pessoal tá falando. O Oswaldo tá falando da NFT. Oswaldo, NFT, boa colocação. NFT é considerada como token de utilidade, tá? Ele é um criptoativo, porque a tecnologia por trás do NFT é uma tecnologia de uma estrutura criptografada na blockchain, tá? Mas ele não tem, via de regra, ele não é uma criptomoeda, tá? Ele não é um ativo financeiro, ele não está sujeito à regulamentação da CVM, tá? Ele é um token de utilidade, tá? Por quê? Porque você compra a NFT para te dar a garantia, para te dar um atestado de propriedade e de originalidade em relação a uma obra de arte virtual, tá? Então, quando a gente vai falar... O livro, gente, eu não trouxe NFT aqui porque o livro não fala de NFT, tá? Mas NFT é um assunto que eu tô estudando muito, porque eu tô com um caso bem interessante envolvendo a NFT. Para quem não sabe, o que NFT são os Non-Fungible Tokens, tá? Então, são os tokens não fungíveis, em que você tem... Uma vez que você tem uma NFT, ela é um título de originalidade, não vai ter outra igual. A obra de arte, ela é única, né? Então... A NFT te dá esse título aí de que você tem uma obra virtual, uma obra digital, ok? É o teu token que te garante a propriedade daquele bem, a propriedade e originalidade daquele bem. Então, ele é um token de utilidade, ok? Qual que é o livro que eu tô falando, gente? Meu pai, nossa live de hoje, vou falar? Nossa live de hoje foi sobre esse livro, Tributação da Economia Digital. Vou colocar aqui. Ele fala sobre infoprodutores e mercado digital. Fala bem pouco, tá? O objeto do livro não é falar sobre infoprodutos. Não tem nenhum artigo falando sobre infoprodutos. O que tem pra gente traçar paralelos são os artigos que falam sobre streaming, tá? E os artigos que falam sobre influenciadores digitais. Muito embora o influenciador digital ele é totalmente diferente do infoprodutor, tá? O infoprodutor, ele está... inclusive, quem está perguntando, LC, eu fiz uma live só sobre tributação dos infoprodutores, tá? Tá no meu perfil do Instagram, tá no canal do YouTube. Então, quem tiver interesse em saber mais sobre esse mercado dos infoprodutores e a tributação, olha essa live, tá bom? Deixa eu ver, tá perguntando sobre infoprodutor, trabalha com empresas constitucionais, tributa como serviço ou produto, tá? Eu falei bastante, LC, eu não sei o seu nome, tá? Mas LC está me perguntando o seguinte: no caso do mercado dos infoprodutores, eu comentei com vocês na live, nós temos a situação dos afiliados, que são aquelas pessoas que meio que trabalham como representantes comerciais de um determinado infoproduto. Então, por exemplo, eu, Letícia, tenho um infoproduto chamado
Curso de formação de tributarista do futuro, tá? Esse é o meu infoproduto, na verdade, da minha empresa, que chama IBPT Educação. E aí vamos supor que eu tenha, eu não trabalho com afiliado hoje, tá, gente? Mas vamos supor que os meus alunos gostem tanto do meu livro que eles querem indicar, gostem tanto do meu curso que eles querem indicar para outras pessoas. E eu falo, olha, legal, indica e eu vou te dar um link. Se a pessoa comprar pelo seu link, eu vou te dar 40% de comissão relacionado esse curso que você está vendendo. Então eu estou fomentando, estou incentivando, tá, algumas pessoas a fazerem toda a parte de marketing do meu curso e venderem para sua base de contatos em troca de uma comissão. Esses são os chamados afiliados, tá? Aí o que você está perguntando? No caso, isso vai ser tributado. No caso, deixa eu ver aqui, como pessoa... as pessoas que trabalham como afiliados vendendo produtos digitais, como pessoa física, elas têm limitações de isenção de tributação? Como pessoa física, sim, né? Tabela do imposto de renda normal, tá? A única coisa é que elas estão recebendo mais do que 1.900 por mês, elas não conseguem sacar esse dinheiro como pessoa física das plataformas, mas enfim. Para quem trabalha com empresa, que emite nota fiscal para o produtor, ele tributa como serviço ou como produto? O afiliado já é prestador de serviço, tá? O afiliado ele entra como um representante, ele é um intermediário da operação e recebe uma comissão. Prestação de serviço, eu não vejo no campo do afiliado muita discussão em relação a isso, tá? O que tem discussão é entre coprodutores, tá? Agência e infoprodutor ou agência e expert. Tem muita gente defendendo que o produto digital, por ser um produto, ele deve estar sujeito ao ICMS, não ao ISS. Eu discordo totalmente disso, falei na minha live, tá? Para que ele seja produto, ele tem que ser produto, tá? Você tem que estar vendendo um produto. Normalmente, os treinamentos online, você dá o acesso a um período, tá? Para a pessoa assistir aquelas videoaulas. Então, não é um produto, ok? Não é um produto. E aí é um serviço discutível também, tá? Hoje a forma mais segura sim é você considerar como um serviço, mas é discutível. Serviço seria mais se você enquadrasse como streaming, né? Como tá ali a lei complementar falando como streaming, por isso que eu falo que é interessante a gente ver, mas é bem discutível ainda, tá? Tá, esse livro Tributação da Economia Digital tem na Amazon, tá? Eu comprei na Amazon, todos os livros que eu comprei na Amazon, tá? Até porque eu sou assinante do Prime, então comprei na Amazon. Que mais? Futuro, Bitcoin, sim. Lilian tem artigos específicos sobre Bitcoin. Bitcoin é uma criptomoeda, tá? Então tem artigos específicos. A Lilian tá falando, o governo quer fazer um novo imposto sobre operações online. Sim, é uma proposta do governo, que eu acredito que para a questão do comércio eletrônico, tá? Vamos pensar o comércio eletrônico de forma geral, todas as operações cujo pagamento seja feito por meio da internet, de alguma plataforma. O governo quer tributar todas essas operações. Vamos ver, do ponto de vista de uma política fiscal, é muito bom para o governo, é muito bom. É um começo, né, de você começar a tributar a economia digital. E tem muito para evoluir ainda, tá? Tem muito para evoluir, muitas discussões para serem feitas, tá? Mas eu não acho que seja de todo ruim essa proposta. Acho que é muito diferente do que era uma CPMF, mas teria-se que diminuir, por outro lado, alguns outros tributos, porque é o que eu falei, tá todo mundo já com a corda no pescoço, ninguém mais aguenta pagar tributo. Então, você instituir uma nova forma de arrecadação implica em você reduzir outra, tá? Reduzir algumas outras. Beleza, gente, finalizei aqui. Tributário Oficial está perguntando qual vai ser o próximo livro. Então, o próximo livro vai ser esse aqui. Planejamento Tributário sob a ótica do CARF, tá? Vai ser no dia 14 de setembro, então dá tempo de vocês comprarem também, de vocês olharem, trazerem perguntas, tá? Ou contribuírem. Eu vou tentar também, né, gente? Vamos pensar, um livro grande, quase 600 páginas, 566 páginas, não garanto que em 2 meses eu consiga ler ele inteiro,
né? A leitura técnica não é aquela leitura fluida que a gente deita na cama e lê 150 páginas de uma vez só. Não, a leitura técnica é uma leitura de estudo, né? Aquela leitura que a gente tem que grifar, tem que anotar. Então exige tempo. E aí é sempre aquele desafio conciliar com as atividades do dia a dia e com as atividades familiares também, né? Então eu vou me esforçar para poder consumir o máximo que eu puder do conteúdo desse livro, trazer alguns insights legais para vocês. Vou fazer uma leitura dinâmica em alguns trechos, porque senão não consigo, por mais que sejam 2 meses, o tempo voa, mas vou fazer o meu melhor para trazer aqui uma boa resenha desse livro para a nossa próxima live do Clube do Livro, tá bom? Pessoal, beijo, não se esqueçam de curtir, para quem tá no YouTube, curtir esse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações. Quem tá no Instagram também, não se esquece de me seguir e de ativar as notificações para vocês. Gente, o conteúdo aqui é sempre conteúdo bom, tá? Eu nunca trago conteúdo raso para vocês, eu nunca trago balela pra gente discutir, é sempre coisa boa mesmo, tá? O que a gente tem no calendário dessa semana ainda? Quinta-feira vou fazer uma live especial para vocês. Eu não faço live de quinta normalmente. Eu vou fazer uma live especial com a Beatriz Machinique. A Bia é minha consultora financeira do escritório, né? Não é minha, é do escritório. E a gente vai falar sobre formação de preços e negociação de honorários, porque isso é uma dúvida sempre muito recorrente de vocês. Como que eu vou precificar essa proposta? Como que eu vou fazer? Não. Então, a Bia é a pessoa que sabe falar disso, tá? Então, ela vai ser minha convidada quinta-feira às 13 horas. Nosso horário sempre quinta-feira às 13 horas, tá bom? E sexta-feira às 13 horas, mais uma live que vira episódio do nosso podcast, tá? Algum tema que vocês queiram na sexta-feira, gente? Eu não pensei ainda no tema do podcast dessa semana. Mas se tiverem alguma sugestão aí, me mandem, tá? Lembrando que o podcast são sempre assuntos bem voltados à formação de vocês como tributaristas de inteligência de negócios, tá? Então, temas aí bem técnicos também, às vezes um pouco inspiracionais para vocês, mas podem sugerir, tá bom? Podem sugerir qual que vai ser o tema do nosso encontro de sexta-feira às 13 horas, tá? Então, coloquem na agenda. Quinta e sexta a gente tem encontro essa semana, tá bom? Fiquem com Deus. Se vocês tiverem tema, me manda no direct, tá? Ou comenta aqui no vídeo do YouTube, que eu vou olhar para eu selecionar algum tema aí para nosso episódio do podcast de sexta, tá, gente? Quem não tá inscrito ainda no Despertar da Matrix, por favor, né? Por favor, se inscrevam. Não se esqueçam de se inscrever no Despertar da Matrix e de compartilhar. Chamem outros coleguinhas. Quem quer sair do mais do mesmo? Quem quer investir numa carreira que totalmente alinhada ao futuro que já chegou? Né? Às vezes você tem aquele colega lá que tá fazendo outra coisa. Puxa, tenho lá um colega que tá odiando a profissão que ele resolveu seguir, quer pensar em outras possibilidades. Traz, gente, o tributário é democrático, tá? Ser tributarista é para quem queira, tá? Não exige não tem uma pré-qualificação, não. A pré-qualificação é você estudar tributário e você saber o que você tem que prestar para o teu cliente. Então, hoje temos a única formação de tributarista do Brasil e a única ainda que forma os tributaristas diamante, tributarista de inteligência de negócio. Então, compartilha também, traz o coleguinha para o Despertar da Matrix. Vamos fazer ele despertar também para essa nova realidade, tá bom? Beijo! Fiquem com Deus, excelente semana, vejo vocês na quinta. Tchau, tchau, gente, fui!